10 de dezembro de 2020, o dia do lançamento de Cyberpunk 2077. Talvez esse foi um dos jogos mais hypados que eu vi na minha vida. Eu lembro de todas as notícias desde 2013, quando ele foi anunciado. Os caras contrataram o Keanu Reeves. Até o Azaghal do Nerdcast tem um personagem no jogo. Assim, os caras prometeram 1 milhão de coisas e no final a gente sabe o que aconteceu. O jogo ele tem uma péssima reputação, mesmo que talvez hoje em dia ele seja bem diferente do que ele foi no lançamento, não dá pra negar que toda essa publicidade ruim acabou afastando muita gente do game. Então a CD Projekt contratou o estúdio Trigger pra fazer uma animação e talvez trazer um hype novo pro game. Na moral, mano, isso daí nunca vai funcionar. Eu nunca joguei o game e eu acho que isso não fez muita diferença pra mim. O máximo que eu vi foi alguns pedaços da live do Alanzoca e isso foi legal. Não preciso conhecer a lore do jogo pra me divertir com o anime. Tá bom, o anime se passa no universo do game. E o game, por sua vez, veio de um RPG de mesa dos anos 80. A gente acompanha a história do David. Ok, eu preciso avisar que tem spoiler? Ah, todo dia é isso, né? Tem spoiler. Um moleque que não se encaixa direito na sociedade, a mãe dele se mata de trabalhar pra pagar uma escola de playboy pra ele, então ela morre, então ele entra pra um grupo de mercenários e a gente acompanha todo mundo morrendo da maneira mais desgraçada possível. Morra, 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 morra! Ai não, a Rebeca não! Bom, ok, por que eu tô dando uma sinopse se provavelmente você já assistiu o anime, né? Tá bom, mas o que é Cyberpunk? E eu não tô falando do game, do anime ou do RPG de mesa. O que realmente significa uma obra cyberpunk? Primeiro que ele é um entre os muitos gêneros da ficção científica. E assim, mano, o sci-fi é um gênero que ele é muito amplo. Você tem filmes super cabeçudos como 2001, Uma Odisseia no Espaço, que você termina de assistir e fica assim... Mano, mas que porra foi essa? Por outro lado, temos filmes tipo Alien, que ele é um filme de terror, mas tem uma capa de ficção científica porque ele acontece no espaço. E também tem meu filme favorito, que é Ghost in the Shell, que é um filme que discute o futuro da humanidade. Será que uma inteligência artificial ou um algoritmo pode ser considerado vivo? Como um ser vivo, como a gente. Mas qual é a diferença de nós, seres humanos, para uma vida como essa? E eu só quero falar uma coisa, máquinas, eu não tenho nada relacionado com esse chute, tá? Eu amo vocês. A palavra cyberpunk ela foi usada pela primeira vez em uma das edições da Amazing Science Fiction Stories. Ela é uma revista pulp americana que publica contos relacionados à ficção científica. Só para você ter uma ideia na importância dessa revista, autores como Isaac Asimov, que criou as 3 leis da robótica, e o John Campbell, criador de The Thing, eles tiveram histórias publicadas por essa revista, para você ver como ela é importante para a ficção científica. Cyberpunk é a junção de duas palavras, cyber de cibernético, e eu acho que eu não preciso explicar muito, e punk. E não, isso não tem nada a ver com Sex Pistols e também com Ramones e porque eles não querem aprender história. Na verdade, a ideia do punk vem de subcultura, o underground, a galera que tá contra o sistema. A ideia do cyberpunk é que o protagonista ele é um vândalo virtual, um hacker, alguém que não se importa em destruir um sistema de um governo. E como diria já o Johnny Silverhand, We have a city to burn. E o principal conceito do cyberpunk é o alta tecnologia, baixa qualidade de vida. É tipo assim, a tecnologia do mundo evoluiu infinito, mas isso não melhorou a qualidade de vida das pessoas, pelo menos não da maioria delas. Além disso, homem e máquina começam a se misturar. E eu tô falando literalmente. Olha essa imagem de Ghost in the Shell. Os caras tiraram o cérebro de dentro da cabeça da mina pra fazer um check-up. E tipo assim, olha as mãozinhas desse cara digitando que imoral. E mano, esse cara ele não é um robô. Ele é um ser humano, só que com mãos robóticas. Resumindo, em um mundo cyberpunk, todo mundo tem acesso a implantes e melhorias mecânicas no corpo. Outra coisa é que esse tipo de história acontece no universo distópico. Injustiça, corrupção, desigualdade, falta de propósito, essa é a atmosfera do gênero. Além de que, nesse futuro, quem comanda o mundo são as mega corporações. É como se hoje em dia Google, Microsoft, Apple, Ricardo Eletro governasse o planeta. Não que os governos foram extintos, mas quem tem o poder de verdade são as corporações. E normalmente o que acontece são as guerras corporativas, roubo de tecnologia,
hackers se infiltrando na rede, vazamento de informações, qualquer coisa vale. Além de tudo isso, o mundo cyberpunk é cheio de tecnologias, carros voadores, hackers, implantes, mas no geral, quase todo o planeta foi destruído. Guerras nucleares, uso dos recursos naturais, consumo, megapopulações, o mundo todo se tornou em algumas megacidades e muito deserto. E mano, uma parada que é muito comum quando tu tá vendo um filme cyberpunk são anúncios do tipo: venha viver nas colônias espaciais, porque na teoria morar na Terra é uma merda. Eu amo a estética dessas cidades, porque é muita poluição visual, é informação pra todo lado, neon, publicidade, telões, placas, hologramas, e ainda por cima meio que tem um choque de cultura, porque mesmo com toda essa tecnologia, ainda tem partes da cidade que é tudo velho, sujo, enferrujado, tá nascendo musgo e plantas nas construções, tem uns becos que são muito antigos, cheio de cabeamento e condutores. Mano, no começo desse ano eu descobri no YouTube que tem vídeos de pessoas só caminhando por Night City. É tipo assim, vídeos de 10 horas de alguém só andando pela cidade enquanto chovia. E por uma semana eu fiquei viciado nesse tipo de vídeo. Tem muita coisa que pode definir se uma obra é cyberpunk ou não, mas eu acho que eu falei das principais. Mas eu vou deixar algumas recomendações bem rapidinho pra você que quer se aprofundar no assunto. Mano, tem 4 obras que são praticamente obrigatórias. Primeiro, o livro O Neuromancer, uma das principais influências na criação de Matrix. 2, Ghost in the Shell, eu já falei rapidamente sobre ele aqui no vídeo, é o meu filme de ficção científica favorito. 3, Akira, é a história desse moleque que ele é um vândalo e a sua moto foda demais, e um dos amigos dele, o Tetsuo, é capturado e tá sendo cobaia em alguns testes do governo. E por fim, o filme cyberpunk mais famoso de todos, Blade Runner. Eu tô falando da versão antiga, não do filme novo, tá? Essa é a história do Rick Deckard, que é o Harrison Ford, que também é o Han Solo, e ele tá caçando replicantes, que são seres humanos criados artificialmente, que são proibidos na Terra. Mano, assista esse filme, mas tem um porém. O filme tem mais de uma versão com um final diferente. Assista a versão do diretor, tá? O filme que foi exibido no cinema tem um final que é uma bosta, que não faz sentido nenhum pra história, tá ligado? E agora, o que eu posso falar sobre a escolha do Estúdio Trigger, né? Perfeito! Porque Cyberpunk é sobre visual, é estilo, é atitude. E o Estúdio Trigger é literalmente isso. Esse estúdio tem uma identidade que é muito marcante. Você consegue reconhecer qualquer anime desses caras olhando pra uma imagem. Mano, se você não tá ligado, esse estúdio foi formado com ex-funcionários do Gainax, que é o estúdio que fez Evangelion e Gurren Lagann. E eles fizeram uns animes muito insanos, tipo Kill la Kill e Little Witch Academy. Só que eu acho que nos últimos anos eles trabalharam em algumas produções que não deram muito certo. Ou tipo, não teve muito hype, ou o bagulho só é uma bosta mesmo. Eu sei que recentemente eles fizeram um curta animado pra Star Wars que é bom pra caramba. Só que no geral quase ninguém assistiu, não na minha bolha. E é bom ver essa rapaziada voltando a trabalhar num anime hypado. Mano, tu vê o carinho que eles tiveram com esse anime? Quando o maluco dá um tiro na cabeça do outro, explode sangue e parece uma pintura na sua tela. Todas as cenas de luta são bem coreografadas. Olha esse velhão saindo no soco e o filho dele é tipo diobrando assim, ó, mudar, sabe qual é? Mano, a gente tem que dar muito valor a animes como esse, tá ligado? Porque tá ficando mais comum estúdios pegando mais animações do que eles conseguem fazer, e aí os caras entregam o que dá. Só que de todas as coisas que eles criaram, tem uma parada assim que ela é muito acima de tudo. O Sandevstein, mano, eu assisti o anime em japonês e esse nome ainda é muito confuso na minha cabeça. Essa estética de simular super velocidade, com vários frames do personagem de cores diferentes formando um degradê, ela é muito maneira. Parece que eu tô assistindo um game retrô dos anos 80. Sério, tipo, eu não consigo explicar o sentimento que isso dá. É tipo uma nostalgia. Eu até procurei no Pinterest alguma imagem que representasse esse sentimento, mas eu não encontrei. Só que é simplesmente a ideia mais legal que eles levaram pra esse anime. Absurdo demais. Tá, Puri, mas você acha Cyberpunk o melhor anime de todos? É óbvio que não. O anime, ele tem algumas coisas estranhas. O final, ele é meio rushado, eu acho que precisava de mais 2 episódios. A Lucy mesmo é um personagem bizarro, né? No começo ela é tipo ui, começou loucona, drogas, e aí depois ela fica com uma cara de bunda o anime inteiro. Olha, eu sou muito triste e por isso eu vou fumar um cigarro. Ó, mano, pelo que eu vi, tiveram divergências criativas entre o Trigger e o CD Projekt Red. No começo não era pra Rebecca existir. E depois de muita discussão, a CD Projekt liberou a personagem. Mano, na moral, eu acho que a Lucy a princípio era pra ter essa personalidade mais loucona,
Só que aí quando colocaram a Rebecca no anime, não fazia sentido ter duas minas com a mesma personalidade. E aí colocaram a Lucy, né, fumando cigarro. E outra coisa, eles tinham que ter desenvolvido um pouco mais a Kiwi. O nome da mina é Kiwi, ela já tem o potencial pra ser a melhor personagem, porque Kiwi é uma delícia. Só que no anime ela é tipo assim: eu estou boiando, glub, glub, glub. E além disso, ela fala isso umas 25 vezes nos últimos episódios. Lucy, não confie em ninguém nessa cidade, nem mesmo em mim. Nossa, mas que surpresa, ela é uma traidora. Tirando essas coisas e algumas outras, eu ainda gosto bastante do anime. Muitão mesmo. Eu sei que teve uma galera que achou o anime uma bosta. E assim, não tem problema nenhum. Só que eu vi alguns argumentos e eu queria dar o meu ponto de vista. A história do jogo é bem melhor desenvolvida. Jura? É muito difícil você transportar a experiência de um jogador de um game para outra mídia. Você joga 10, 20, 30, 50, 100 horas de um game, não dá pra comparar com a história de 5 horas de um anime. E ainda mais que como você controla o personagem, toma todas as decisões por ele, é como se você fizesse parte daquele jogo. E é por isso que é muito difícil dar certo um filme ou série de game. Ainda mais que eles vão ter que resumir um monte de ideia e conceito do game pra galera que nunca jogou. Eu também vi algumas pessoas que não gostaram muito do visual do David nos episódios finais. Mano, teve gente falando que os caras não sabem desenhar. Tá vendo esse nome gigante aqui? Então, esse cara foi o responsável por desenhar os personagens pro anime. Ele simplesmente criou Little Witch Academy. Ele trabalhou nos conceitos robóticos de Evangelion e Gurren Lagann. Esse cara, tipo assim, ele é um monstro da indústria. Ele tem pelo menos 30 anos de experiência desenhando robôs e mecanoides. E assim, ao longo de todo o anime, o David vai se transformando em máquina. Quando o David ele aparece no episódio 7, a gente esquece que ele já é quase todo um ciborgue. No episódio 1, ele coloca um implante militar na coluna. No episódio 3, ele coloca um pulmão artificial. E quando tem o time skip, ele é praticamente um ciborgue. Por exemplo, em Ghost in the Shell, a gente olha para a protagonista e encara ela como um ser humano. Só que a gente esquece que, na verdade, ela é desse jeito. Ela é uma máquina, o corpo dela é 100% artificial. Só que existe uma mente humana lá dentro. E esse é literalmente o nome do filme, Ghost in the Shell, o fantasma dentro da concha. O visual dos dois últimos episódios, ele é proposital para mostrar o que o David realmente é. Ao longo do anime, ele vai perdendo sanidade conforme ele vai adicionando mais implantes, até o ponto que ele explode a cabeça de uma mulher inocente, exatamente como aconteceu com a mãe dele. Mano, o episódio 6 é o meu favorito de toda a série. O Manny ainda 100% humano correndo numa estrada, e daí ele chega literalmente no final, literalmente mesmo, porque a estrada termina e dali pra frente é só deserto. É como se ele tivesse chegado no limite do corpo dele, ele não consegue ficar mais forte, e se ele quer avançar ele precisa fazer algo a mais, e ele foi e recorreu a um corpo artificial, e é claro que isso teve um preço, né? No final a gente sabe o que aconteceu, o cara deu um tiro na cabeça da própria mina. No final o David se encontra com o Adam Smasher. E no final o David foi completamente amassado. O cara foi destruído. Ele não teve a menor chance nem de começar essa luta. Não deu tempo de fazer coisa alguma. E eu sei, isso parece anticlimático. Durante todo o anime, o David se acha especial, por ter uma compatibilidade um pouco acima da média com os implantes. Mas no fundo, em Night City, ninguém é especial. Night City é um dos personagens de Cyberpunk. Todo mundo que vive nela tem um final parecido. E a ideia do anime é você dar um zoom nessa cidade e acompanhar um grupo de mercenários, assim como todos os outros, e ver o que acontece com eles. Se você prestar atenção na abertura do anime, naquela silhueta do rosto do David, vão aparecendo vários personagens, e no final ele leva um tiro na testa. Só que no corpo do cara que atirou, vão aparecendo imagens da cidade. Então é como se Night City é que tivesse matado o David. Você parou pra pensar em quantas Rebecas morrem nessa cidade? Quantos Manny ultrapassaram os limites e terminaram como cyberpsicopatas? Quantas pessoas traíram seus amigos e acabaram levando tiro e morrendo sozinhas num beco? Quantas pessoas terminam igual a Dorio, o Pilar, a mãe do David que se matava pra pagar a escola dele e no final foi deixada pra morrer, simplesmente porque as coisas são assim em Night City? Quantas Lucy que em uma hora tava com seus amigos, que era tipo uma família, e no final terminou sozinha? A ideia do gênero cyberpunk não é ser uma história feliz de superação. Cyberpunk é sobre injustiça,
corrupção, violência, classes sociais, e nenhuma das recomendações que eu deixei nesse vídeo tem um final feliz. Essa não é a história do protagonista que um dia vai se tornar Hokage. Cyberpunk é o Naruto que morreu no caminho. E o David não era especial, por isso que ele morreu daquele jeito. Porque em Night City, ninguém é especial.